Olá pessoal, eu sou Ulisses Alves. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês as novidades da versão 1.04 do aplicativo Controle de Leitura Bíblica. Em primeiro lugar, eu vou destacar aqui a melhoria na tela de cadastro de nova leitura bíblica, que foi onde a gente trabalhou mais nessa versão. Um detalhe é que eu removi, a gente removeu a quinta etapa, então agora só tem 4 partes. Antes tinha uma etapa de estimativa e confirmação, mas a gente notou que aquela etapa estava confundindo as pessoas. Algumas pessoas pensavam que já tinha sido cadastrado e não apertavam no botão salvar, nem tinha esse botão salvar, se não me engano, e aí confundia elas. Então a gente tirou essa quinta etapa e deixamos mais simples, só com 4 etapas mesmo. A etapa 2 de seleção de Bíblia foi removida, então não precisa mais selecionar uma Bíblia, ficou mais simples também nesse sentido. E essa etapa de seleção de Bíblia foi substituída por uma descrição simples. Aqui na quarta etapa você descreve sua Bíblia, ou sua leitura, melhor dizendo. Bíblia de estudos, por exemplo, ou a descrição que você quiser dar. Scofield, no meu caso, Você pode dar a descrição que você desejar, para a identificação da sua leitura bíblica. E depois que preenche a leitura bíblica, aqui o botão salvar fica disponível. A pessoa pode confirmar se deseja salvar ou não. Antes de salvar aqui, eu vou voltar aqui algumas etapas. Aqui na etapa 1, a gente adicionou títulos nos pop-ups de seleção das datas de início e de meta de conclusão. Por exemplo, se eu clicar aqui para selecionar a data de início, ali em cima fica escrito início da leitura, no topo do calendário, E a mesma coisa aqui na data de meta de conclusão. Fica escrito lá em cima meta de conclusão, fica mais fácil a pessoa saber o que ela está tentando selecionar nesse calendário. Fora isso, eu adicionei aqui na primeira etapa, opções pré-definidas para se informar a data de início da leitura. Você pode colocar hoje, ele já coloca ali a data de hoje. Pode selecionar o início do ano. Ele vai lá para o início do ano, início do semestre também, No caso a gente está em fevereiro agora, então o início do semestre foi dia 1º de janeiro. Se a gente tivesse depois do meio do ano, ia ser 1º de julho, Ou 1º de agosto. E tem a opção em uma data específica, que aí abre o calendário para a pessoa selecionar mesmo manualmente, a data. Foi isso basicamente na tela de cadastro de nova leitura bíblica. Então agora eu vou salvar aqui essa leitura. Sim. E aqui na tela de visualização da leitura bíblica foi adicionada uma informação sobre o tempo decorrido da leitura bíblica ao cartão plano de leitura. Então aqui no plano de leitura a gente tem aqui agora uma nova informação, tempo decorrido. Já tem 1 mês e 6 dias que essa leitura foi iniciada, já que eu coloquei ela para começar no início do ano, ou início do semestre. Então já decorreu 1 mês e 6 dias. Antes não tinha essa linha, então ela foi adicionada agora. Só tinha tempo restante e duração da leitura, agora tem o tempo decorrido também. A gente renomeou a aba de estatísticas para leitura, essa aba aqui, agora se chama leitura, não é mais estatísticas. Mesmo que as estatísticas continuem aqui, a gente vai dar uma reformulada no aplicativo, já é nessa direção que a gente está seguindo, com essas mudanças de alguns nomes na tela. Aí o cartão de Bíblia, agora ele se tornou apenas um cartão de descrição mesmo da leitura, que é aqui onde está escrito Bíblia de Estudos, que é a descrição que eu apresentei, dei para ela. Aí agora que a opção fica de alterar a descrição da leitura, a gente pode mudar aqui e informar uma nova descrição. E salva. Mudou a descrição aqui da Bíblia, da leitura. Aqui no andamento da leitura a gente tem Antigo e Novo Testamento, como de costume. Gênesis, aí aqui vamos selecionar algum capítulo. Quando selecionar algum capítulo, a gente adicionou esse Czinho aqui entre círculo,
que é praticamente o símbolo de copyright, né, para indicar o capítulo. Gênesis capítulo 1, por exemplo. Então, Gênesis capítulo 7 e assim por diante. E adicionamos esse botãozinho de V aqui, ó, ao final, que se clicar nele já conclui 100% a leitura. Aí só falta salvar, né? Só precisa marcar que salvou. É uma forma diferente do que arrastar o cursorzinho aqui até o final. O slider, né, que a gente chama tecnicamente. Então, para concluir a leitura, ou você arrasta até o final, ou então simplesmente pressiona esse botãozinho verde. Que na verdade vai estar de outra cor, né? Vai estar cinza se ainda não tiver lido nada, amarelo se estiver lendo entre mais de pelo menos um versículo e ainda não tiver terminado, e verde se tiver concluído todos os versículos daquele capítulo. Basicamente para isso que serve esse botãozinho novo aí. E a gente removeu o cadastro de Bíblias, então aqui no menu principal não tem mais a opção de Bíblias, só tem a opção sobre avaliar. A gente vai adicionar mais opções com o tempo, né? Por enquanto só vai ter essas duas agora. Não tem aquela tela mais de controle de Bíblias. A gente julgou que estava sendo muito complexo só para identificação da leitura, então preferimos colocar uma descrição na leitura do que ter uma Bíblia que tem o nome da Bíblia naquele registro lá da Bíblia. Melhor colocar diretamente na leitura bíblica, né? Então é basicamente isso. Aí quem já tinha a versão anterior, a gente reaproveita o nome da descrição da Bíblia e coloca, ou melhor, o nome da Bíblia, né, que estava vinculada com a leitura, a gente usa o nome daquela Bíblia e coloca aqui como descrição da leitura, de modo que quem já tinha o aplicativo antes pode continuar usando o aplicativo, e a gente apenas migrou os dados anteriores para uma nova estrutura, mas continua salvos, né, todos os seus registros de andamento de leitura, de quantos capítulos já leu, etc. A gente preservou todas essas informações, só basicamente passamos o nome da Bíblia para o campo de descrição da leitura bíblica. Então é basicamente isso, espero que tenham gostado aí dessa nova versão. Qualquer dúvida podem nos procurar lá no nosso e-mail, a gente vai estar respondendo, tirando suas dúvidas e ajudando vocês a utilizarem o aplicativo. Obrigado, Deus abençoe. Abraço.